Estar-se em visita ao salão em que se instalou a máquina no interior do prédio das barcas é experimentar-se com certa sensação indutiva ao recolhimento, um passeio no mundo fechado. Cruzam no espaço pombos e andorinhas, e durante o dia o salão, com sua abóbada, é bem iluminado por uma luz natural. Debaixo e do lado chegam vozes do tráfego dos passageiros, abafado pelas lajes grossas da construção robusta do século XIX. Desde o arremate das cornichas do prédio, de estilo um pouco duvidoso entre o neoclássico e colonial, paira no interior daquela câmara certo cheiro de um século ouvinte e presente. Algo está naquelas estruturas de um tempo cantado por aquelas engrenagens cativas ao grosso peso de chumbo que lhe dá movimento e untadas constantemente pelos encarregados com o óleo que conserva a sua vida, a sua permanência. Qual o objetivo da procura dos homens, principalmente das metrópoles, em implantar aquele tempo correto vazado na hora pública desses estratégicos marcadores de tempo? Curiosa prospecção. O homem é escravo de máquinas do tempo, mas elas são escravas surdas de uma realidade crua, material, que é a sua manutenção, a sua conservação, a sua corda de movimento. Sem a interferência humana, então, as máquinas podem parar, como se diria com propósito, parar no tempo, dentro do tempo que, entretanto, continua. Muita analogia com o homem, cujo ego morre, apesar do tempo continuar sua marcha. O tempo, mesmo como ente abstrato, é puro, mas é conspurcado pelas amarras das técnicas que abocanham a vida dos civilizados e retiram pela tensão do obrigar a ser e outras imperiosas ditaduras da vida comum a possibilidade de qualquer fuga do vivente que se escraviza dentro desse esquema semeado na Terra. Esse homem é quase proibido de atingir outras dimensões, outras perspectivas, enquanto estiver atado ao seu mundo particular tridimensionalizado. Não se consegue, nesse córrego de raciocínio, esquecer de hipóteses de pensadores das mais impressionantes investidas filosóficas, como Tao, por exemplo. O sábio a todo tempo exorta a busca do não ser. Os momentos, para muita gente, são banais ou cotidianos, imperceptíveis. Para o relojoeiro, no caso, que todos os dias ou semanas entra nesse salão e dá corda e faz manutenção no relógio, talvez não ocorra deixar-se, como cita Brock, ser tomado pela sensação do inimaginável, da pluridimensionalidade dos seres íntimos e exteriores. É estreito nesse escritor, como é em Rousseau, nos meados do século XVIII, exortando uma volta à natureza, mas com uma coloratura diversa. Assim divaga Hermann Brock, sugere que quem avança até esse derradeiro limite das representações conseguirá, nem que seja apenas por um único momento, entrar no não ser, vencer por um instante a morte. E o que é isso, senão uma convergência de pensamento dessas três figuras universais, ao acaso, como devem ser, aprofundando-se a linha de outros pensadores e artistas. Talvez, aproveitando o mesmo Brock, acordamos que o projetista, o arquiteto que planejou, contribuiu para erguer aquele prédio que sustenta aquele relógio como exemplo, deve ter sido induzido
por uma tensão do não existente, guiado pela tensão de inúmeras dimensões, como diz o Brock. A ciência, que é também sujeita ao tacão da existência tridimensional imposta, faz, enquanto assim enquadrado, o recuo do místico. Vejam que ela implanta a cerca da ética, o limite do místico e do científico. O civilizado que vive o inconsciente coletivo tenta, por exemplo, a individuação ou a fuga, a pluridimensionalidade. Mas intrigante. Máquinas, afinal, são formadas de átomos como nós o somos. Permanecem com vida e movimento através dos séculos, na razão direta de que os próprios homens as mantêm com vidas ou movimento. Mas sempre nesse assustador jogo de alimentar algo que lhe mede os passos e lhe bitola, e o que é mais estranho, lhe ilude com uma expressão: o tempo passa. O tempo, esse que apesar de todas as tentativas de explicação, continua indefinido em sua essência e sua imobilidade